Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus 15, nós vamos ler a partir do verso de número 21. O tema da palavra de hoje é a fé que gera milagres. Evangelho de Mateus 15, verso de número 21. Você que encontrou aí, diga amém. Também está ali no telão para você acompanhar. E diz assim, olha: saindo Jesus dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, gritava dizendo-lhe: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está gravemente atormentada por um demônio. Porém Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma. Então, aproximando-se seus discípulos, rogaram-lhe dizendo: diga-lhe que se vá, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e se prostrou diante dele dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, pois também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é tua fé, faça-se contigo como queres. E sua filha ficou sã desde aquele momento. Amém? Irmãos, eu não sei a forma que você chegou nesse lugar. Eu sei que muitos chegaram renovados pelo Senhor do encontro, mas eu sei que muitos não tiveram essa oportunidade. Mas esse é só o momento de Deus falar no seu coração. Então eu gostaria que você orasse e que você pudesse falar com Deus. Eu quero ouvir a sua voz hoje, amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor, diante, ó Deus, desse texto que nós acabamos de ler. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor dê o discernimento a cada pessoa que entrou aqui hoje, que cada um de nós venhamos ouvir a sua voz, que nós venhamos te sentir, que o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração, que os nossos olhos sejam abertos, que a nossa mente seja aberta para compreender a sua palavra. Senhor, aquele que entrou aqui preocupado, angustiado, entristecido, que todo esse mal caia por terra, que assim como aqueles que chegaram do encontro, ó Deus, renovados, que todos que aqui estão saiam renovados pela tua presença, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele vai até Tiro e Sidom, que eram regiões que não faziam parte do povo de Israel, que não fazia parte da área israelita. E quando Jesus chega naquele lugar, Jesus entra em uma casa, e a intenção dele era ficar dentro daquela casa, sem ser incomodado por ninguém. Só que Jesus, irmãos, ele veio na terra com vários propósitos, e os seus propósitos estavam sendo cumpridos. Havia cura, havia libertação, havia transformação, havia restauração. E aquela mulher que não fazia parte do povo de Israel, ela ouviu falar da fama de Jesus. E aquela mulher, naquele momento, ela estava vivendo uma situação difícil. O texto diz que aquela mulher tinha uma filha dentro de casa que estava sendo atormentada por um demônio. Aquela menina estava vivendo uma vida totalmente destruída, porque ora ela estava endemoniada e ora ela estava atormentada por aquele espírito imundo. E quando ela escuta falar de Jesus, irmãos, ela vai atrás dele. E o texto diz que quando ela chega diante de Jesus, ela fala assim: olha, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está lá em casa atormentada por um espírito. E a palavra diz que quando ela diz isso para o Senhor Jesus, Jesus olha para aquela mulher e ele não fala nada, irmãos. Imagina a situação, aquela mulher chega diante de Jesus, fala com Jesus, Jesus olha para ela, mas Jesus não fala nada. E quando Jesus se cala, os discípulos olham para ele e dizem o seguinte: Jesus, manda essa mulher embora, porque essa mulher vem atrás de nós e ela está nos atormentando, gritando, fazendo barulhos. E o texto diz que aquela mulher se prostra aos pés do Senhor Jesus. E quando ela se prostra, Jesus olha para ela e dá uma resposta para ela. Jesus fala assim: olha, eu vim pelo povo de Israel. Mas ela insiste dizendo: Jesus, a minha filha está atormentada, e eu sei que o Senhor tem poder de curar, de libertar a vida dela.
Jesus então, mais uma vez, olha para aquela mulher e dá uma resposta, irmãos, que talvez essa resposta para você seria uma resposta bastante agressiva. Jesus olha para ela e fala assim: olha, não é certo o pai tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo assim: olha, não é certo eu deixar de fazer milagres ao povo de Israel e fazer milagres em meio a um povo que ele compara com cachorrinhos. Mas aquela mulher insiste, irmãos, e ela fala assim: olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E quando ela lança essa palavra diante de Jesus, Jesus olha para ela e diz o seguinte: vai para sua casa, e quando você chegar, a sua filha vai estar curada. Sabe por quê? Porque a sua fé gerou a cura na vida da sua filha. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Então, rapidamente, irmãos, rapidamente, para a gente orar e você ir para sua casa, você que chegou do encontro, que está cansado, eu sei que o corpo físico está cansado, mas antes de você ir, Deus ainda quer dar mais essa bênção para todos que estão aqui. Então, como colocar em prática uma fé que gera milagres? Irmãos, eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas talvez no seu coração, você está aqui dentro dessa igreja hoje, e o sentimento que você carrega é: eu preciso que Deus faça um milagre acontecer na minha vida. Só que a palavra do Senhor diz, irmãos, que para que um milagre aconteça, o primeiro passo que nós precisamos é ter fé. E de qual forma nós temos fé? A palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 3, verso 17, que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Você teve a oportunidade de ouvir aqui em cima várias pessoas dizerem: olha, eu fui para um encontro e eu estava pronta para perder a vida, mas lá naquele encontro Jesus me salvou e expulsou da minha vida o espírito de morte. Você ouviu aqui em cima: olha, eu estive preso nas drogas, mas Jesus me libertou das drogas. E quando nós escutamos isso, irmãos, isso gera fé no nosso coração, porque a fé, ela vem pelo ouvir. O texto diz que aquela mulher ouviu que Jesus havia libertado várias pessoas. Aquela mulher ouviu que Jesus havia curado. Aquela mulher ouviu que Jesus havia ensinado. E por ela ter ouvido, por ela ter escutado, aquilo gerou fé no coração dela. E quando ela viu a situação da filha dela, irmãos, ela teve uma atitude: eu vou atrás de Jesus. Que é o primeiro ponto. Nós precisamos colocar em prática a nossa fé. Irmãos, não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não tiver atitude. E quando aquela mulher, irmãos, motivada pela sua fé, vai ao encontro de Jesus, ela chega diante dele e ela dá uma palavra: Jesus, a minha filha está atormentada. Irmão, eu não sei de qual forma você está diante de Jesus. Talvez hoje você está aqui dizendo assim: Jesus, o meu casamento está destruído. Jesus, o meu filho está perdido nas drogas. Jesus, a minha família está acabando. Jesus, a minha vida financeira está destruída. Talvez essa tenha sido a sua palavra diante de Jesus. E quando ela dá aquela palavra para Jesus, o texto diz que Jesus não fala nada. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem orado, você tem falado com Deus, você tem buscado a Deus. E talvez hoje o único sentimento que tem no seu coração é: Jesus não me responde, Jesus não fala nada. Mas eu quero te dizer algo: mesmo não falando nada, Jesus, ele se encontra aí do seu lado. Mesmo sem você ouvir a voz de Jesus, Jesus se encontra aí. E talvez Jesus não falou nada porque ele quer ver se você é alguém que realmente crê que ele tem poder de mudar a sua história de vida. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que elas vêm para a igreja somente atrás da bênção, mas eu quero te falar: melhor do que ter a bênção é ter o dono da bênção na sua vida. Aquela mulher, irmãos, pode aplaudir o Senhor Jesus. Aquela mulher, ela não tinha Jesus na vida dela. Aquela mulher fazia parte de um povo que adorava ídolos. Aquela mulher não adorava ao Deus de Israel. Aquela mulher não adorava Jesus. Mas ela foi atrás de um milagre, irmãos. Ela foi atrás de Jesus. E hoje eu quero te dizer que além de você poder viver um milagre, você já tem Jesus na sua vida. E o texto diz que ela olha para ele e ele fica calado. E depois de ficar calado, aquela mulher escuta os discípulos dizerem o seguinte: manda essa mulher embora. Manda essa mulher embora porque ela está fazendo muito barulho atrás de nós. Talvez, meu irmão, você tenha lutado por um milagre na sua vida,
Mas talvez as palavras que você tem escutado não vai dar certo, isso não é para você, você não é capaz, você não vai conseguir. E aí eu quero te dizer, a fé que gera milagre é aquela fé que mesmo escutando tudo isso, ele não desiste enquanto ele não recebe o milagre. Presta atenção no detalhe dessa história. Enquanto os discípulos estavam dizendo assim, Jesus, expulsa essa mulher daqui, ela está fazendo barulho, irmãos. Aquela mulher não estava importando para aquilo que eles estavam dizendo, mas ela continuou a caminhada dela atrás de Jesus, ao ponto que ela passa para frente de Jesus e ela dobra os joelhos diante dele. Presta atenção num detalhe. Mesmo que ela estava sendo criticada, ela não desistia da convicção que ela tinha: Jesus pode curar minha filha. Mesmo que você olhe para a situação que você está vivendo, e essa situação seja difícil, o Deus que você serve é maior do que essa situação difícil. O Deus que nós cremos, Ele é maior do que a nossa luta. O Deus que nós cremos, irmãos, Ele é maior do que a nossa dificuldade. Se você está sendo criticado, se as pessoas estão dizendo, olha, não adianta orar, não adianta buscar, não adianta pagar o preço, você não vive baseado naquilo que os outros dizem, você vive baseado naquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra do Senhor diz que aquele que bate, a porta abre, aquele que busca, encontra, e aquele que pede, recebe. Nós vivemos baseado nessa palavra, irmãos. Nós precisamos viver baseado nessa palavra. Se eu pedir, eu vou receber. Se eu bater, a porta vai abrir. Se eu buscar, eu vou encontrar. Porque quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, Jesus, Ele está disposto a mudar a nossa história de vida. Depois de conseguir passar por aquelas críticas, a mulher dobra o joelho diante do Senhor Jesus. E quando ela dobra o joelho diante dele, Jesus diz para ela o seguinte: não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Irmão, sabe o que estava acontecendo nessa hora? Jesus estava dizendo para ela assim: olha, não. Talvez você tenha buscado a Deus e você tenha escutado não. E às vezes quando nós escutamos o não, irmãos, nós temos a tendência de desistir. Mas eu quero te dizer algo. Deus está te dizendo não, porque Ele quer ver até onde vai a sua fé nele. Deus está te dizendo não, sabe por quê? Porque Ele quer ver se a sua adoração é uma adoração somente quando as coisas vão bem na sua vida. E se você vai continuar adorando quando a luta vier, quando a dificuldade vier. Mesmo em meio à luta, irmãos, nós não podemos desistir. Mesmo diante do não, aquela mulher continua a insistir e ela fala: Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Sabe o que ela estava dizendo? Não precisa do Senhor fazer uma grande coisa, só um pouquinho que o Senhor fizer já faz diferença na minha vida. Só um pouquinho que o Senhor fizer já faz diferença na minha vida. E quando nós vemos essa mulher dizer, irmão, só um pouquinho, ela está demonstrando para nós que a perseverança nos leva a um resultado positivo. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Persevera, porque eu vou te dar a vitória no nome de Jesus. Persevera, porque você vai viver o milagre. Persevera. Só que às vezes, irmãos, nós temos a tendência de desistir. E aí eu quero te falar uma coisa, irmãos, quando nós desistimos, nós atrasamos a bênção. Mas quando nós perseveramos, nós alcançamos a vitória na nossa vida. Irmãos, eu me lembro que em agosto nós estávamos aqui na construção da igreja. Foi quando eu descobri que o meu filho estava com cisto no pulmão. E quando eu descobri que o Pablo estava com cisto no pulmão, eu disse para Deus assim: Deus, eu sei que o Senhor é o Deus dono da vida. E eu sei que também o Senhor é o Deus da morte, porque o Senhor dá e o Senhor tira. E eu disse para Deus assim: eu não abro mão da vida do meu filho, eu vou pagar um preço por ele. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, você que tem filho, e que o seu filho está perdido nas drogas, seu filho está perdido na homossexualidade, seu filho está perdido na prostituição, seu filho está perdido no mundo. Essa mulher dessa história, ela serve como um exemplo para mim e para você, como pai e como mãe. Sabe por quê? Porque aquela mulher estava com uma filha dentro de casa atormentada por um espírito. Mas ela sabia que Jesus poderia mudar a história de vida dela, então ela foi atrás de Jesus, mostrando que ela iria pagar o preço que fosse para alcançar a vitória da vida da filha dela.
E às vezes, irmãos, nós queremos que Deus faça um milagre na vida dos nossos filhos, mas nós não temos disposição em pagar um preço em prol da vida deles. E eu me lembro que na construção, irmãos, carregando massa de cimento, eu disse para Deus: Deus, eu vou entrar em um propósito pela vida do meu filho. A partir de hoje eu vou jejuar 18 horas por dia, Deus. Serão 18 horas sem comer nada em favor da vida do meu filho. Irmãos, e nunca teve uma construção com tanta bonança na igreja. Tinha dia que os irmãos chegavam com salgado, com bolo. E quando eles chegavam com salgado, com bolo, irmãos, eu ia lá para o fundo ficar só. E eu dizia: Deus, eu não vou comer, porque o meu desejo é que o meu filho seja curado. Deus, eu não vou comer, irmãos. E olha que eu gosto de comer, irmãos. Mas a partir de amanhã eu vou ficar fitness. Teve um dia que a irmã trouxe tanto bolo e salgado, irmãos, e naquele dia eu olhei para aquilo tudo e aí eu pensei: Deus, mais vale o meu filho curado do que essa comida. Irmãos, pode aplaudir o Senhor Jesus. Tinha dia que nós tínhamos que carregar carrinho de mão, irmãos. Tinha dia que eu ficava tontinho carregando carrinho de mão. Mas eu dizia no meu coração: Deus, meu filho vai ser curado, meu filho vai ser curado. Tinha dias, irmãos, que eu ia para o fundo da obra e eu chorava sozinho, ninguém via. Mas eu dizia: Deus, eu não abro mão da vida do meu filho. E eu me lembro, irmãos, que um dia antes da cirurgia do Pablo, eu entrei dentro do quarto dele. E eu disse para Deus o seguinte naquele dia. Eu falei: Deus, foi o Senhor que me deu o Pablo. E eu sei que se o Senhor quiser levar ele, o Senhor vai levar. E dentro daquele quarto eu falei: Senhor, o Senhor me deu, e se o Senhor tirar, que o Senhor me dê força para poder dizer que bendito seja o nome do Senhor. E naquele dia eu disse para Deus: Deus, mas o meu desejo é que o Senhor não leve a vida dele, porque eu sei que o Senhor tem planos e propósitos para cumprir através da vida dele. E eu não abro mão desses propósitos, da sua palavra que o Senhor disse. E naquele dia eu chorei, irmãos, mas naquele dia eu descansei. Sabe por quê? Porque eu sabia que a vida dele estava entregue na mão daquele que tem poder de fazer tudo acontecer na nossa vida. Tudo, irmãos, ele tem poder para fazer acontecer. Quando aquela mulher, irmãos, ela disse para Jesus: até os cãezinhos comem das migalhas, ela estava dizendo assim: olha, eu sei que se o Senhor disser, vai acontecer um milagre na vida da minha filha. E aí ele disse: é só uma palavra que você precisa, é só uma palavra que você precisa. Essa foi a pergunta de Jesus. Ela é só uma migalha, Jesus, é só um pouquinho do Senhor que eu preciso. E Jesus falou para ela assim: ó, então vai, e quando você chegar na sua casa, a sua filha vai estar curada, porque você tem fé para isso acontecer. Sabe o que Jesus está dizendo hoje, irmãos? Não depende dele, depende de você. Depende de você para Jesus entrar na sua causa e mudar a sua história de vida. Depende da sua fé, porque você está dizendo: Deus, muda a minha história. Mas às vezes, irmãos, nós dizemos: Deus, muda a nossa história. Mas quando nós abrimos a nossa boca, nós murmuramos, nós reclamamos, nós deixamos de acreditar. Irmãos, eu tenho certeza que várias dessas pessoas que estiveram no encontro, muitas vezes alguém olhou para você e disse assim: olha, eu não acredito mais em você. Eu não acredito mais na sua história. Eu sei que alguém deve ter lançado alguma palavra negativa, mas também veio alguém que disse: eu creio que a sua história pode ser diferente. Sabe por que você teve essa oportunidade? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Sabe por que você teve essa oportunidade de ir a um encontro? Porque alguém dobrou o joelho e falou: Deus, eu não abro a mão da vida dessa pessoa. Deus, eu não abro mão dessa pessoa ser transformada e mudada pelo Senhor. Jesus está dizendo para você que está aqui hoje, que se você tiver fé, se você crer, Ele tem poder de mudar a sua história de vida. Jesus, Ele tem poder de libertar o seu marido, que hoje está vivendo uma vida totalmente contrária à vontade dEle. Jesus tem poder de mudar a sua condição financeira. Irmãos, tem uma pessoa aqui que o pensamento dela, sabe qual é? O pensamento dela é de morrer, porque ela está cheia de dívidas. E sabe o que Deus está mandando te dizer? Tirar a sua vida não vai resolver seu problema, porque a sua dívida hoje, amanhã ela pode ser paga, se você tiver fé e convicção no Senhor Jesus. Porque tudo na nossa vida passa, mas tem uma coisa que vai prevalecer: é a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje para você é: eu tenho poder de mudar a sua história de vida.
Eu tenho o poder de pegar a sua dor e transformar ela em alegria. Eu tenho o poder de restaurar tudo aquilo que foi perdido. Irmãos, quando aquela mulher voltou para casa, a filha dela, que estava atormentada por um espírito, estava sã. E aquela mulher pôde contemplar a glória do Senhor, porque ela tinha fé para aquilo acontecer. Se você tiver fé, o Senhor pode te tirar desse vício que você está vivendo hoje. Se você tiver fé, Jesus tem poder de entrar no seu casamento e restaurar o seu casamento. Se você tiver fé, Jesus tem poder de ir lá no lamaçal do pecado, onde está seu filho e sua filha, e tirar eles dali. Se você tiver fé, Jesus pode te levantar desse fundo do poço e te colocar em um lugar de honra. Tudo depende da sua fé. Tudo depende da sua fé, irmãos. Tudo depende da nossa fé. Irmãos, eu escutei uma jovem dizer assim: pastor, com 16 anos de idade, eu fazia parte do tráfico de drogas e a minha mãe não sabia que eu era traficante. Pastor, por várias vezes eu participei de assassinato, porque todas as vezes que ia matar alguém que tinha uma dívida, todos os aviãozinhos e os traficantes tinham que estar lá para ver a pessoa sendo morta. Eu não matei alguém, eu não matei nenhuma pessoa, mas eu tive que enterrar vários corpos. Ela falou assim: pastor, eu fui abusada sexualmente, e depois do abuso eu me tornei lésbica, e eu comecei a me relacionar com mulheres. Só que existiu alguém que decidiu pagar um preço pela minha vida, pastor. Existiu alguém que entrou na minha vida e começou a orar por mim, interceder por mim, e eu tive a oportunidade de me encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero dizer para o Senhor, que depois desse encontro que eu tive com Deus, a minha vida foi transformada pelo Senhor Jesus. Mas tudo isso aconteceu, pode aplaudir o Senhor, irmãos. Ela falou assim: hoje eu estou com 17 anos, e quando eu confessei tudo para minha mãe entrou em choque, sabe por quê? Porque a minha mãe não sabia que eu fazia isso. Você que é pai, você que é mãe, às vezes você tem um filho que você acha que o comportamento dele é um comportamento correto. Todos os dias que você possa dobrar o joelho diante do Senhor e dizer: Deus, a vida do meu filho é do Senhor Jesus. Que todos os dias você possa dizer: Senhor, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão, ó Deus, dos meus amigos, eu não abro mão, ó Deus, de viver uma história bem sucedida. Aquela mulher viveu um milagre porque ela teve fé, e hoje Jesus está dizendo: você pode viver, se você tiver fé. E você que tem fé em convicção que Jesus pode fazer o milagre da sua vida, eu quero te convidar a você sair do seu lugar, vir aqui para frente, eu quero orar por você e liberar uma palavra de milagre no nome de Jesus. Eu quero convidar a equipe de louvor a subir. Você que hoje precisa de um milagre na sua vida, saia do seu lugar, assim como aquela mulher teve a atitude de sair e de ir atrás de Jesus.